Sabe qual é o problema da maioria das conversas sobre dinheiro? É que elas começam pelo fim. Planilhas, orçamentos, cortes. Mas e se o verdadeiro segredo para não terminar pobre estiver, na verdade, no começo de tudo? É isso que vamos ver agora, mergulhando na filosofia da Luana Carolina, que diz que tudo começa, primeiro, na nossa cabeça. Então a primeira pergunta, a que muda tudo, é esta aqui. Onde é que está o nosso foco? A gente passa o dia a pensar em como poupar dinheiro, em cortar cada cêntimo, ou a pensar em como construir mais riqueza, em como produzir mais? A resposta a esta pergunta, olha, define todo o nosso futuro financeiro. E aqui entra o primeiro conceito que parece simples, mas é profundo. Pensem nisto: tempo e energia. Estes são os nossos recursos mais valiosos, mais até que o dinheiro. A decisão financeira mais importante que alguém pode tomar não é o que fazer com o dinheiro, mas sim onde é que se vai investir esse tempo e essa energia. Basicamente, há duas estradas que podemos seguir. De um lado, temos a mentalidade da escassez. É aquela voz que diz, não gaste, corta aqui, limita ali. É um foco constante na contração. Do outro lado está a abundância. O foco aqui é em como posso produzir mais, como posso criar mais valor. Atenção, gerir o dinheiro é fundamental, claro, mas a prioridade número 1 tem que ser a produção. E olhem, que isto fique bem claro, ok? Ninguém está a dizer para sair por aí a gastar sem pensar, de forma nenhuma. A mentalidade da riqueza é, na verdade, uma habilidade dupla. É ter a ambição de querer produzir mais, de crescer e, ao mesmo tempo, ter a sabedoria para gerir bem aquilo que já se tem. E isto vale tanto para quem tem 200 euros na conta como para quem tem 200 milhões. Ok, então, a mentalidade está no sítio certo, o dinheiro começa a entrar e agora? Qual é o próximo passo? É aqui que a coisa fica interessante e até um bocado contraintuitiva para muita gente, porque o primeiro investimento a ser feito não é de todo aquele que a maioria das pessoas imagina. Esqueçam o telemóvel da última geração, esqueçam o carro novo. O primeiro dinheiro que sobra deve ser usado para comprar o nosso ativo mais valioso de todos. Tempo. É isso mesmo. Comprar tempo. A ideia é usar o dinheiro para libertar horas do nosso dia para que possamos focar naquilo que realmente gera mais dinheiro. Mas comprar tempo? Como assim? Na prática é mais simples do que parece. É, por exemplo, contratar alguém para fazer a limpeza da casa, nem que seja uma vez por semana. É comprar uma máquina de lavar louça que nos poupa 1 hora por dia. É delegar aquelas tarefas chatas e repetitivas. O objetivo final é um só: libertar a nossa mente e o nosso corpo para o que importa. A lógica por trás disto tudo é o que se pode chamar de a vaca leiteira. Pessoas que alcançam sucesso fazem uma coisa muito bem. Elas identificam qual é a sua vaca leiteira, ou seja, a atividade principal que gera o seu rendimento, e delegam de forma quase agressiva tudo o resto. Por exemplo, se a sua vaca leiteira não é editar vídeos, então contrata-se um editor. Aquele custo não é uma despesa, é um investimento direto no nosso foco. Certo, ganhamos tempo. E agora? Para onde vai o próximo investimento? A resposta é simples. Vai para o motor que faz tudo funcionar, ou seja, na nossa própria saúde e bem-estar. E a lógica aqui é irrefutável, não é? Um corpo doente, uma mente sobrecarregada, simplesmente não conseguem produzir no seu potencial máximo. Não dá. A nossa capacidade de sermos produtivos e de criarmos riqueza a longo prazo depende diretamente da nossa saúde física e mental. Ignorar isto é dar um tiro no próprio pé. Mas quando falamos de investir em qualidade de vida, do que é que estamos a falar exatamente? Atenção, não são luxos, são ferramentas essenciais para um alto desempenho. Pensem bem, uma boa cama, que nos dá um sono que realmente descansa, terapia para manter a cabeça no lugar, comida que nos dá energia em vez de nos tirar, exercício físico. Estes não são gastos, são os investimentos com o retorno mais alto que se pode imaginar. E é fundamental perceber a diferença aqui. De um lado temos o que podemos chamar de investimentos inteligentes, uma boa cadeira, comida saudável, coisas que nos ajudam a produzir mais e melhor. Do outro lado temos os gastos de validação, marcas de luxo, jantares caros só para mostrar, que servem apenas para a aparência. Um constrói o nosso futuro, o outro drena os nossos recursos. Mas claro, há sempre um obstáculo no caminho, uma armadilha. O que é que acontece quando o dinheiro começa a sobrar na conta, mas não tem um destino, não tem um propósito? É aí que entra em cena um grande perigo: o dinheiro solto. E esta é uma pergunta que todos nos devíamos fazer de vez em quando. O que acontece ao dinheiro quando ele não tem uma função específica? Quando está ali, parado na conta, à toa? A resposta, infelizmente, raramente é boa. Pensem nisto.
Psicologicamente, ver o saldo da conta a crescer sem um objetivo claro é como ter uma luz verde sempre acesa para gastar. É um café aqui, uma encomenda de comida ali, aquela compra por impulso, são pequenos furos no barco. Sozinhos não parecem nada, mas juntos eles afundam o navio financeiro sem que a gente dê por isso. Então, como é que se protege o capital deste perigo? A estratégia é simples, mas muito, muito poderosa. Primeiro, é preciso dar um trabalho a cada euro, uma missão. Ligar esse dinheiro a um objetivo grande, de longo prazo. Segundo, esse objetivo tem que ser tão grande, tão inspirador, que vence qualquer tentação de comprar uma coisinha qualquer agora. E terceiro, claro, temos que ser detetives das nossas próprias finanças e encontrar essas pequenas fugas de dinheiro todos os meses. E com isto, chegamos ao último grande desafio, o obstáculo psicológico final. E, honestamente, talvez o mais perigoso de todos quando se trata de construir riqueza a sério. Falamos da armadilha da validação. E a pergunta que temos que nos fazer é esta, e é uma pergunta dura. Por que viver um padrão de vida que ainda não é nosso? Esta pressão para impressionar, para mostrar um status que ainda não se alcançou, é o caminho mais rápido para decisões financeiras absolutamente desastrosas. A armadilha da validação é basicamente isto. É quando uma pessoa ancora o seu valor pessoal, a sua identidade, naquilo que tem, em bens materiais. E hoje em dia, com as redes sociais, onde a vida de toda a gente parece uma montra, esta armadilha tornou-se gigante e muito, muito perigosa. Pensem num exemplo prático. Alguém gasta uma fortuna num BMW para projetar uma certa imagem de sucesso. Fantástico, mas daqui a 5 anos, o que é esse BMW? É só um carro velho? E se toda a nossa identidade estava agarrada àquele carro? Bem, ela desvalorizou junto com ele. É uma base muito, muito frágil. E é aqui que chegamos à alternativa, a solução poderosa, o caminho para uma vida que é verdadeiramente rica. Em vez de ancorar o nosso valor em coisas que perdem valor com o tempo, a ideia é ancorá-lo naquilo que só valoriza, na nossa educação, na nossa inteligência, na nossa honestidade, no nosso caráter. Porque esses são os ativos que ninguém nunca nos pode tirar. Essa é a verdadeira riqueza.